convidamos a senhora Solange Santos Lima, gestora de Cybersecurity, para sua apresentação no painel Segurança Cibernética em Transações Financeiras. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Solange Lima. Eu faço parte de uma instituição financeira, sou gestora no Banco Itaú, na área de cibersegurança, e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre proteção de dados contra vazamento de informação. Para quem não me vê, eu sou branca, tenho os cabelos claros, não estou usando óculos e o meu fundo ele é branco e tem algumas nuances ali de cinza. Bom, a nossa agenda hoje vai ser para falar sobre proteção de dados, histórico, casos de vazamento de informação, impactos econômicos e tipos de proteção de dados, um pouco sobre LGPD e a gente vai para o encerramento. Começando sobre proteção de dados. Vou ler brevemente um texto que é tirado de um livro que chama Trilhas em Segurança da Informação, Caminhos e Ideias para a Proteção de Dados. Seja para o bem ou para o mal, a revolução tecnológica permitiu que o intelecto humano fosse abstraído na rede, sendo necessária a elaboração de técnicas e mecanismos para a proteção da informação, de modo a resguardar negócios, instituições do Estado e também os dados pessoais. Ou seja, já pela fala a gente já imagina que vamos ter muitos desafios, dado que agora as nossas informações estão todas na rede. Então, trazendo um pouco sobre o histórico do que é falar sobre proteção de dados. A gente data sobre proteção de dados olhando um pouco para essa trilha aqui da União de Estados-membros, da União Europeia. A gente tem o histórico de proteção há mais de 40 anos. Então, começamos ali em 1980, já com os Estados-membros, que instituíram ali o guideline, né, de proteção de dados e o fluxo transfronteiriço de proteção de dados. Em 1980, os Estados-membros instituíram ali o foco na legislação sobre a privacidade dos dados pessoais do indivíduo. E em 1995, a União Europeia desativou, né, a diretiva 95/45 e substituiu pelo regulamento da GDPR, que uniformizou as diretrizes com relação à proteção de dados pessoais e também com relação contra abusos para assegurar a prevenção, na verdade, com relação aos dados das pessoas. Em 1998, a gente teve ali o ato de proteção de dados entrando em vigor no Reino Unido e também na Alemanha. E aí a gente tem uma curiosidade com relação à Alemanha, que já em 1977 eles instituíram o primeiro ato, né, de uma lei para proteger os dados do indivíduo. Em 2005, o Japão também instituiu um ato de proteção de dados das informações pessoais. E tirando, né, um pouco do foco da União Europeia, a gente teve agora, em 2020, o Brasil entrando e fazendo parte do rol de proteção com a LGPD. A gente tem aqui alguns dados estatísticos que vão falar um pouco sobre o que é materializado, o que são esses dados com relação a vazamento de informação. Eu tenho um quadro que mostra de 2014 até 2019, ele está em 5 linhas, com um ranking que elege entre 1000, milhão e bilhão com relação a números de dados vazados. Em 2019, a gente teve um caso polêmico e fatídico aí que aconteceu com 540 milhões de registros de usuários do Facebook que foram vazados. Já em 2018, a gente também tem um número elevado ali que apareceu, que despontou de 1 bilhão e 100 milhões de registros pessoais de cidadãos da Índia que tiveram seus dados vazados. A fonte aqui é de um relatório de vazamento de dados, histórico, impacto socioeconômico e as novas leis de proteção de dados, do Laboratório de Estudos Avançados, LEA. Eu trouxe e elenquei aqui para vocês alguns casos de vazamento de informação. Não vou entrar no detalhe de cada um deles. Se vocês tiverem curiosidade, a fonte
da publicação DERRAC, então fiquem à vontade para lerem os casos com mais detalhes, é bem interessante, é bom que a gente se atualize com relação a isso, esteja por dentro, porque vazamento de informação permeia qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de governo, e então, por isso, a questão da gente se voltar para a proteção e se voltar com essa preocupação com relação aos nossos dados, onde a gente preenche, como é que a gente vê a distribuição das nossas informações, tá? Então, a gente teve aqui alguns casos, é uma tela que tem elencado, né, pincelado alguns casos. A gente teve a provedora norte-americana de hospedagem, que deixou exposto 63 milhões de registros de clientes. Essas informações são entre 2019 e 2020. A gente teve um caso de vazamento da NET, que expôs, né, e afetou 28 milhões de brasileiros. Teve um caso, inclusive, aqui que eu achei interessante, do Detran do Paraná, que expôs a cópia do seu banco de dados de credenciais de administradores. Isso é bem crítico, porque quando o usuário, né, o atacante, não o usuário, mas o atacante, ele toma posse das informações do administrador, né, e o usuário e senha do administrador, ele pode entrar e fazer uma devassa dentro do ambiente. A gente teve um caso na Finlândia, onde criminosos tentaram extorquir pacientes depois de fazerem a posse de dados de uma clínica psiquiátrica, e assim vai, né? A gente tem ali um caso de clínica médica que deixou vazar 2,3 mil laudos de pacientes, e o caso da Uber, onde o CSO da Uber teve que responder judicialmente por tentar encobrir um vazamento que aconteceu em 2016. A gente tem também aqui uma operação famosa que envolveu a Polícia Federal aqui do Brasil, onde eles intitularam Operação Data Lake. Essa operação que envolveu a Polícia Federal, ela prendeu 7 pessoas por vazamento de dados sigilosos, e o que são esses, o que foram, né, vazados, envolveu a participação interna, né, de colaboradores, e aí ela deflagrou, inclusive, a segunda fase da Operação Data Lake, lá em Cuiabá, e aconteceu dia 21 do 2, a segunda fase, e apurou quem estava envolvido, prenderam as pessoas, o quanto, né, de milhões estava envolvido nisso, e esse tipo de vazamento, quando envolve colaboradores internos, vai apareceu inclusive no relatório da IBM com relação a vazamentos e materialização de vazamento de dados, atrelado a um custo que a IBM, junto com a Ponemon, nos informou. O que eu queria ressaltar aqui é que esse tipo de vazamento, quando envolve pessoas, colaboradores internos, no caso aqui servidores, envolve uma formação de quadrilha, porque não é só vazar o dado, estar envolvido com dinheiro, estar envolvido com o retorno desses dados que foram sigilosos, que foram vazados, e tem diversas quadrilhas que estão envolvidas com relação a isso, com a participação de colaboradores internos, seja funcionário ou terceiros. Então, é uma preocupação que apareceu, inclusive, no relatório da IBM, onde 90% dos CSOs demonstraram essa preocupação com relação ao envolvimento interno de pessoas, e apareceu também onde 50% dos vazamentos tem, de fato, vazamento, envolvimento interno de colaboradores. Isso apareceu na pesquisa. Bom, mas a proteção com relação a vazamento, ela também se estende na atualidade com relação a dados que estão na cloud, dados na nuvem. E como que isso está latente hoje em dia? A gente tem aqui um caso onde teve um vazamento num bucket S3 da AWS, onde foram vazados 250 gigas de documentos sensíveis, onde a maioria expôs pessoas com relação a aposentadorias aposentados e pensionistas, né? A fonte também é do DERRAC de 2019. A maioria dos dados pertenciam ao Banco Pan.
E existe qual é a preocupação aqui atrelada a esse tipo de vazamento? A preocupação aqui é a falta ou o descuido da configuração dos buckets que estão expostos na nuvem hoje em dia. Isso é um caso que não foi o único e que ele vem cada vez mais aparecendo como uma preocupação latente nos dias atuais, porque a gente sabe que diversas empresas estão migrando o seu ambiente para a nuvem, do seu ambiente on-premise para as nuvens públicas e privadas. Para elencar um pouco de o que é esse custo de violação dos dados, a gente tem aqui um relatório, está disponível na internet para todos consultarem. É um relatório que teve o patrocínio da IBM Security com a condução do Instituto Panemon, onde demonstra o relatório de custo de violação de dados, entre outras informações. Esse relatório ele foi publicado em 2019 e também teve uma atualização em 2020. E o que inclui uma das coisas que apareceram aqui, uma das principais descobertas. A tecnologia inteligente reduz custo de violações pela metade. O que são esses... o que é essa tecnologia inteligente? Apareceu no relatório da IBM uma pincelada sobre novas formas de proteger o dado através de IA, inteligência artificial e machine learning, promovendo a automação e inserindo isso dentro da área de cyber, né, envolvendo automação da forma com que a gente encara a condução de cibersegurança, não só apenas nos apoiando nas ferramentas para usar para proteção e mitigação de vazamento contra vazamento de informações, mas também para a gente usar a inteligência artificial a nosso favor. É um desafio, claro, e isso remete a um pensamento atualizado, ao meu ver, é uma opinião bem pessoal, a gente trazer cada vez mais a área de DevSecOps para dentro da segurança e usar essa inteligência de desenvolvimento e de automação, né, do pessoal para inserir dentro do âmbito de cibersegurança, desenvolvendo inteligência de como detectar, de como criar testes automatizados, de como a gente criar proteções e criar uma varredura no nosso ambiente do ponto de vista de automação. Pincelando uma curiosidade a esse respeito, com relação a essa tecnologia inteligente, no estudo apareceu que do âmbito de testes e do âmbito de threat intel, se a gente for falar daquelas empresas que não possuem nenhum tipo de tecnologia inteligente para isso, a gente está falando de um valor de 5,29 milhões, quando a gente determina um custo de vazamento de informação. Já quando as empresas implementam a inteligência artificial e machine learning, a gente consegue trazer um ROI para a área de segurança, para as empresas, e o custo cai para 2 milhões. Então, é a segurança mostrando que, se tornando mais inteligente com relação à automação, a gente consegue transferir isso num formato de ROI para as empresas. O custo de violação roubada aumentou em 1 milhão, de 2019 para 2019. Já o custo de mega violações aumentou em 19 milhões comparados a 2019. Ou seja, não está fácil, o desafio é gigantesco, principalmente olhando para o cenário atual de home office, mais pessoas em home office, mais dias de home office para as empresas. Agora, nesse cenário de pandemia, então a gente tem um desafio muito, muito maior. Falando um pouco sobre tipos de proteção, a gente sabe que a segurança ela é feita em camadas, ela funciona como uma cebola, são várias e várias etapas de como se fazer segurança, e falando de proteção contra vazamento de informação, não é diferente. Então, a gente tem aqui o Zero Trust, que vem trazer, que está sendo muito discutido na atualidade, que vem trazer uma visão diferente com relação a como a gente encarava a segurança e como a gente encara a segurança hoje. O Zero Trust, ele tem como pilar
trazer visibilidade, políticas e automação. Mais uma vez, automação aparecendo aí como um pilar para nos ajudar e para nos apoiar na atualidade. Antes a gente tinha como um viés de segurança. Eu confio, eu deixo entrar. Com o Zero Trust, eu desconfio de todo mundo, inclusive de quem está dentro do meu ambiente. Rapidamente sobre a LGPD, eu já comentei, a LGPD entrou em vigor esse ano, né, aqui no Brasil, setembro de 2020, pautado pela Lei 13.709, que é nada mais que proteger e assegurar os dados pessoais e tornar isso eletivo dentro das leis do Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, finalizando, fica como regra monitorar sempre, para que a gente tenha visibilidade do ambiente, para que a gente tenha visibilidade do que está acontecendo e tornar isso cada vez mais difundido e divulgado dentro das empresas, para que as áreas de analytics dentro da segurança e fora dela sejam cada vez mais acreditadas. Se a gente tem visibilidade do que está acontecendo, dificilmente a gente não é pego de surpresa, rapidamente a gente tem como tomar uma ação quando um incidente acontecer, porque vai acontecer, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde sempre acontece um incidente dentro das nossas empresas, é o que não queremos, mas se a gente monitora e a gente tem visibilidade, a gente consegue mitigar a respeito. Bom, para finalizar, vocês ficam com os meus contatos, meu e-mail pessoal, meu LinkedIn e o meu telefone. Fiquem à vontade para a gente trocar ideias, para a gente conversar a respeito. É um tema que eu gosto muito. Deixando uma mensagem aí do ponto de vista de proteção do ser humano. Usem máscara, a gente está junto nessa. E juntos a gente consegue ser mais forte, a gente consegue se unir para mitigar e passar por essa pandemia ilesos. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço. Agradecemos a senhora Solange Santos Lima, gestora de Cybersecurity, por sua apresentação.